deputado federal Jesus Rodrigues Alves, do PT. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, nossos ouvintes aí nesta Sexta-feira Santa. Pois é, estamos aqui também para conversar sobre vários assuntos. Eu queria começar falando sobre um projeto do senhor que vai beneficiar, que beneficiaria mototaxistas, assim como os taxistas têm alguns direitos, alguns benefícios fiscais na compra dos seus automóveis. O senhor estaria querendo estender esses benefícios também aos mototaxistas. Como funcionaria esse projeto, deputado? Olha, funciona à semelhança do projeto que hoje beneficia taxistas. Eles adquirem seu veículo com isenção de IPI e de IOF. E se nós considerarmos que a motocicleta ou o sistema de mototáxi, o mototrabalhador já é profissão regulamentada, tanto mototaxista como motofretista, nas cidades do Piauí e do Nordeste, muitas cidades do Brasil afora, a função mototaxista ela vem sendo exercida. Então, por que não estender também ao mototaxista o mesmo benefício que tem o taxista? E aí, foi a partir dessa ideia que nós apresentamos na semana passada, nesta semana, aliás, este projeto na Câmara. E terá direito a buscar esse benefício aqueles que sejam efetivamente cadastrados como mototaxistas nas cidades onde trabalham. Então, o senhor já disse que é uma profissão regulamentada, já é reconhecida, então cada cidade procuraria, a partir desse projeto, fazer todo o trâmite burocrático para que eles pudessem ser beneficiados. Isso. No Piauí, o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, já concede placas vermelhas para mototáxi. Algumas cidades, como Teresina, já regulamentaram essa função social, essa função de mototáxi. São táxis padronizados, em números específicos, em pontos da cidade específicos e algumas outras cidades também. Claro, a maioria delas ainda não regulamentou. Então, isso tem o objetivo de atender a esse público que é mototaxista reconhecido na sua cidade. As cidades que não são ainda poderão fazer muito bem. Olha, veja um benefício, por exemplo, para uma cidade como Teresina, que a cada dia mais ela se congestiona no seu veículo. Se nós fizermos uma média, Nádia, a cada viatura, cada carro, ele transporta 1,2 pessoas, em média. O táxi transporta 2 pessoas, em média. Nós, quando tivermos uma motocicleta circulando também com esse benefício, ela vai estar transportando 2 pessoas, ocupando muito menos espaço. Então, é também um pouco de racionalidade de espaço urbano a extensão desse benefício aos mototaxistas. E, é claro, a motocicleta ela tem todo um risco que também vem junto, mas hoje, se nós observarmos as estatísticas, esses acidentes ocorrem muito mais com o motoqueiro comum, motoqueiro de final de semana, aquele motoqueiro que usa sua motocicleta não para o trabalho, porque quando ele é motofretista ou mototaxista, esse índice de acidentes ocorre em muito menor escala. Agora, por exemplo, aqui em Teresina, deputado, nós temos uma situação que nós temos um controle no volume de mototaxistas, né? Existe determinada quantidade de licenças concedidas pela prefeitura e por isso existem muitos profissionais atuando na clandestinidade. Isso também é um problema que poderia ser enfrentado com um projeto como esse? Exatamente. Na medida em que nós regulamentamos a profissão como é em Teresina e que nós só concedemos esse benefício a quem é efetivamente cadastrado na prefeitura, com certeza as pessoas que usam esse serviço, que praticam esse serviço fora da lei, eles terão mais dificuldades porque vão ter que comprar uma moto com o preço completo. E aí é onde eu considero que é um grande passo para a transparência de um serviço. Os próprios mototaxistas credenciados poderão estar denunciando, mostrando onde está havendo transporte clandestino de pessoas, porque o mototaxista reconhecido ele tem que passar por uma série de treinamentos, por uma série de exigências, a prefeitura acompanha, o SET-SENAT acompanha, o DETRAN acompanha, fazendo uma qualificação e uma vistoria na motocicleta. Então, é de certa forma mais seguro para uma pessoa usar o serviço de mototáxi reconhecido do que um mototaxista clandestino. Bom, vamos falar agora sobre a produção de etanol em microdestilarias que beneficiaria principalmente os agricultores que recebem benefícios da agricultura familiar, aquelas pessoas que estão, às vezes, nos mais distantes municípios do Piauí, como o senhor vai citar um exemplo aí do município de Palmeira do Piauí, já próximo ali à região de Cristino Castro, onde se instala a primeira micro-usina de produção de etanol. É Exatamente. Isso, deputado? Olha, como é que vai funcionar? Eu abracei essa causa ainda na campanha.
Nós sabemos que a pobreza hoje ela se concentra no agricultor familiar. Os nossos números no programa Brasil Sem Miséria apontam claramente que onde mais se concentra as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza é na agricultura familiar. E eu então defendia que nós poderíamos estar incluindo dentro da produção da agricultura familiar alguma coisa que tivesse uma venda mais fácil e garantida à vista. E compreendia que o etanol, que a energia, o biodiesel ou o etanol, poderia ser essa fonte, que essa produção de energia ela não poderia ficar restrita às grandes usinas, ao agronegócio, ao latifúndio. E, claro, a partir de pequenas unidades nós poderíamos estar produzindo 200, 300, 500 litros por dia. Mas nós temos vocação, por exemplo, para a cana-de-açúcar, deputado? Tem sim, olha, por exemplo, eu inclusive apresentei essa ideia ao Banco do Nordeste ainda o ano passado. O Banco do Nordeste avaliou o meu projeto, a minha proposta, e aprovou agora recentemente, numa reunião do Conselho do Banco do Nordeste, a primeira usina, a primeira microdestilaria para o Piauí. Vai ser instalada na cidade de Palmeira do Piauí, na Escola Família Agrícola vinculada à cidade de Cristino Castro. Então, nós estaremos assinando esse contrato com o Banco do Nordeste do Piauí e dando início à construção da área necessária para colocarmos esse equipamento. Lá na cidade de Palmeira do Piauí, existe um número muito bom de associações e cooperativas que produzem cachaça. E nós sabemos que na produção da cachaça tem uma parte que não é adequada para o consumo humano, que é descartada. Então, é essa parte que está sendo descartada que nós colocaremos para ser transformada, convertida em etanol. E, claro, nós não queremos produzir etanol apenas de cana-de-açúcar. A cidade de Boa Hora também é um outro caso. Lá tem uma sobra de cana-de-açúcar que parte dela é utilizada para a produção de rapadura, que o consumo não é mais tão grande e que tem uma sobra de cana. Nós também deveremos estar levando para lá uma microdestilaria, mas aí já é com recurso ou de emenda ou então da Fundação Banco do Brasil. E, claro, nós temos outras plantas que poderão trazer para nós também a produção de etanol, como a mandioca e a batata doce, além da cana-de-açúcar. Os Estados Unidos produzem etanol de milho, a França de beterraba, então nós podemos produzir tranquilamente de batata, de mandioca e também de cana. Muito bem, mudando já um pouquinho de assunto também, vamos falar da lei da Copa, que está em tramitação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Houve uma votação recente e o senhor, mesmo sendo contra a venda de bebida alcoólica durante os Jogos da Copa, teve que votar a favor da liberação da bebida alcoólica, porque o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, fechou questão. E fechando questão, não tem como fugir, deputado? Tem que acompanhar o partido? Olha, nós fizemos várias discussões na bancada. E a bancada reunida decidiu por maioria, não foi uma ampla maioria, mas foi por maioria, que o partido deveria fechar a questão nessa matéria. E eu, então, segui o partido, mesmo na condição de vice-presidente da Comissão Especial que estuda o crescimento do consumo de bebida alcoólica, mesmo tendo apresentado como meu primeiro projeto a proibição de aquisição de bebida alcoólica com recurso público, mesmo tendo apresentado outros projetos na área de restrição ao consumo e à venda de bebida alcoólica, como, por exemplo, na comissão, a proibição de venda de bebida alcoólica a 100 metros de locais, de escolas, de locais de ensino, tanto no ensino médio, fundamental ou superior. Então, eu tinha e tenho todo um discurso pela restrição da bebida alcoólica, mas, como o partido fechou questão, eu, então, de pronto atendi e fiz a minha declaração de voto, o contrário, mas como era uma decisão do partido, eu segui essa orientação. E como ficou a lei, deputado? O que fica estabelecido agora, o que é válido, o que é proibido, o que é aceitável, o que é previsto já pela liberação? Olha, na verdade, nós cumprimos um acordo feito pelo então presidente da República, o presidente Lula, que aceitou algumas reivindicações da FIFA para a realização da Copa no Brasil. E nós fizemos por onde honrar esse compromisso do nosso presidente Lula. Na verdade, essa questão da bebida alcoólica, ela está sendo decidida pela Câmara como sendo possível, mas é uma questão no Estado.
O estado onde a venda de bebida alcoólica já é proibida tem que ter uma negociação lá no estado a respeito do assunto. Então, a Câmara referendou o acordo anterior do presidente Lula, mas essa questão é uma decisão que termina sendo finalmente decidida no estado. Vamos falar de política? O Vamos deputado, lá. o Partido dos Trabalhadores, acabou no último dia 25 aprovando o apoio à candidatura do prefeito Eumano Ferreira quando escolheu delegados que representam a maioria do diretório municipal que defende essa tese. Embora a questão fechada só vá acontecer no próximo dia 14 agora, quando o partido vai definir se tem a candidatura própria ou se apoia a sucessão do prefeito Eumano Ferreira. O senhor tinha uma terceira corrente que defendia a candidatura própria, mas com outro nome que não fosse o da deputada Rejane Dias. O senhor defendia o nome do senador Wellington Dias, que um dia depois do resultado dessa votação do dia 25, veio até a imprensa, ao público, se manifestou dizendo que não é mais candidato, em hipótese, não seria candidato, e que a deputada Rejane também, reafirmando a sua posição, não seria mais candidata do partido. Diante dessas duas negativas, desses dois companheiros seus do PT, como é que o senhor se posiciona para essa votação agora do dia 14? O que o senhor acha que acontece com o seu partido? Olha, primeiro só para corrigir um pouquinho aí a sua fala, o senador Wellington Dias, ele veio antes do dia 25, na quinta ou na sexta-feira, e declarou que não estaria candidato, não estaria com o nome colocado para a disputa. Na segunda-feira, após a eleição, dia 26, é que dona Rejane, a deputada, colocou também que o seu nome não estaria mais presente para, disponível para disputa em qualquer posição para a eleição 2012 em Teresina. E agora nos resta o dia 14 da votação desses 215 delegados eleitos, uma votação pela aliança ou ainda por candidatura própria. Essa já com um pouco mais de dificuldade de surgir um nome que queira disputar esta posição de candidatura própria, mas temos ainda uma discussão de nome de vice, temos ainda que ver de que maneira esse grupo que foi derrotado vai participar da campanha. Para esclarecer também, no Partido dos Trabalhadores, a decisão de para onde o partido vai seguir numa eleição é feita pelos filiados. Os filiados do partido é que comparecem e decidem qual o rumo que o partido toma. E dessa forma como as pessoas decidem, muitas vezes são filiados que não sabem onde fica a sede do partido. São filiados que são inscritos no partido com seu endereço, a sua residência, trocado para que outro grupo político não encontre aquele filiado. Algumas manobras que foram feitas dentro do diretório municipal, que são manobras que eu digo que são práticas pelegas, de sindicatos pelegos que se mantêm no partido ou no sindicato. E foram feitas essas manobras? Várias manobras que, por desorganização ou por intenção, elas aconteceram, como por exemplo, o partido não reconheceu, o partido no município não reconheceu a lista de pessoas que têm cargos no governo do estado que estavam aptos a votar, kits para votar, conforme demonstrou o diretório estadual, e o diretório municipal não acatou esta posição. A questão, por exemplo, dos ônibus. Quando nós chegamos no dia da eleição de manhã, eram vários ônibus em todos os locais de votação e ninguém sabia de onde aqueles ônibus tinham surgido, que horas iam sair de aquele lugar, por onde iam passar, e que terminou servindo apenas para a chapa vencedora. Então, são manobras que lamentavelmente ocorreram. Infelizmente, é uma prática já de muito tempo esse tipo de manobra, porque é o mesmo grupo político que vem já há quase 20 anos no domínio do diretório municipal. E a partir disso, por exemplo, os grupos derrotados poderão recorrer junto ao Diretório Nacional do Partido? Existe alguma reclamação nesse sentido? O grupo da Chapa 3 entrou com o recurso, o nosso grupo, que foi a Chapa 1, que teve apenas 5% dos votos, verdade que tinha 0% de participação no Diretório Municipal, agora ficou com 5%. Nosso grupo decidiu que não entra com recurso contra o resultado desta eleição, mas do ponto de vista da gestão que tem sido feita no Diretório Municipal, nós vamos entrar com recursos. O partido em Teresina se encontra há 6 anos sem prestar contas com a Justiça Eleitoral. Então, isso não é admissível e nós vamos fazer
esta representação contra a gestão que está ocorrendo no Diretório Municipal de Você falou Teresina. da dificuldade que tem agora o partido, caso passasse a tese da candidatura própria, de encontrar um nome. Se isso acontecesse, levando em consideração que, por exemplo, os delegados votassem a favor da tese da candidatura própria, o senador Wellington Dias, a deputada Rejane não voltariam atrás? Existiria uma outra opção para o PT nesse momento? Olha, eu considero que a deputada Rejane Dias retirou a sua candidatura por conta da vitória com a margem muito folgada da chapa que defendia a aliança. Caso isso tivesse acontecido, mas com a margem de manobra, uma margem, digamos, de delegados muito apertada, pequena, esse grupo de 215 delegados poderiam ser convencidos pelas teses, pelos debates que iam ocorrer, pela tese da candidatura própria. E aí poderiam surgir outros nomes. Caso aconteça algo de extraordinário nesse processo, que se anuncia mesmo por uma aliança, eu acredito que outros nomes podem surgir. O deputado Merlong, por exemplo, foi um nome que foi colocado também, mas que não deu seguimento por conta de uma prevalência de um grupo que tem maioria hoje a nível de Estado, mas que não tem a nível de município. Prevalecendo a tendência, o senhor acompanha o Diretório Municipal, vota no prefeito Amano Ferrer, segue a decisão do partido? Voto no prefeito, caso isso ocorra agora no dia 14, voto no prefeito e peço o voto para o prefeito e para os vereadores do PT. Tá bom, deputado. Olha, o João do Disseu. Deputado, em relação aos mototaxistas, eu sou aposentado, não quero ficar parado, gostaria de trabalhar como mototaxista. Posso? Corro o risco de perder a minha aposentadoria? O senhor tem essa informação, deputado? Não, eu acho que nada a ver com a aposentadoria, é um serviço autônomo, ele precisa ter essa autorização legal da prefeitura para ser mototaxista, ou em Teresina ou em qualquer outro local, para ter direito ao acesso ao financiamento sem IPI e IOF. Quero dizer, eu apresentei o projeto, ele vai tramitar ainda na Câmara, poderá não ser aprovado ainda este ano, mas está lá a proposta do benefício também para os mototaxistas. E o Fernando da Morada do Sol sugere que o senhor apresente um projeto semelhante para beneficiar quem quer comprar micro-ônibus para o transporte coletivo. Olha, não micro-ônibus para o transporte alternativo, mas um idêntico para o transporte escolar. Nós vemos nas nossas crianças pelo interior do Piauí e também do Brasil inteiro sendo transportadas em carroceria de D20, de F1000, carros já muito antigos. Então, para as pessoas que têm também uma linha, uma permissão, uma autorização, uma concessão ou ganhou uma licitação para transportar estudantes nas cidades do Piauí, ele pode, ou do Brasil, aliás, eles podem perfeitamente também, aprovado o meu projeto, pedir a isenção de IPI e de IOF. Para transporte escolar, alternativo de passageiro não, apenas isenção de IPI e IOF para quem faz transporte escolar. Tá bom, deputado. Só para a gente encerrar, o Davi pede que o senhor dê uma atenção para o estádio de futebol de Campo Maior. Tem um time na Série D do Campeonato Brasileiro e não tem estádio na cidade. O senhor tomar uma providência. Uma conversada com o meu prefeito Paulo Martins e ver como a gente pode melhorar o estádio de Campo Maior. O prefeito é do PT. Obrigado, deputado Jesus Rodrigues, pela presença aqui no Jornal do Piauí. Uma boa tarde para o senhor, boa Páscoa. Sempre às ordens. Vamos agora à mensagem do Piauí Cap.